Hebreus 5:13. Carta aos Hebreus. No original, o título fica Pro-Hebraios, aos Hebreus. Judeus convertidos, judeus messiânicos, judeus que creram que Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir, se converteram, aceitaram essa verdade pela fé, e então passavam por uma dificuldade. E foi-lhes escrita esta carta para lhes ajudar nessa dificuldade. Portanto, vamos ler 2 versículos do capítulo 5. Hebreus 5:13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente ou imaturo na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos ou amadurecidos, experientes, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. A minha oração é que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, não necessariamente aquilo que queremos ouvir. E que o Senhor nos fale a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, como disse no original, Pro-Hebraios, aos judeus convertidos, que agora se tornaram cristãos, que agora seguiam a Jesus, que agora andavam, viviam, cultuavam, adoravam e faziam tudo conforme os ensinamentos de Cristo, e não mais daquele conjunto de ensinamentos do judaísmo. Portanto, eles pararam de matar animais para fazer cultos, pararam de depender de um sacerdote que prestava o culto no lugar deles, pararam de frequentar alguns lugares, de fazer algumas coisas e principalmente de crer em alguns equívocos. E por isso eram muito perseguidos, principalmente pelos judeus. Você sabe que os cristãos do primeiro século, os cristãos do tempo da Bíblia, eles eram muito perseguidos. Perseguidos de 3 vias diferentes e de 3 maneiras diferentes. Todo cristão primitivo, ou seja, dos tempos de Cristo até o 3º, 4º século, todo cristão sofria pelo menos uma dessas 3, quando não as 3 perseguições. Perseguição dos romanos, perseguição dos judeus e perseguição dos gregos. Porque o conjunto de crenças do cristão, do cristianismo, por assim dizer, ia de encontro a esses 3 povos, chocando com coisas que eram impossíveis, como água e óleo, como luz e trevas. Não dava para ter concordância. Por exemplo, os romanos perseguiam os cristãos de maneira política, porque os cristãos afirmavam ser Jesus o César. Porque a palavra César, em latim, é a palavra Kyrios, no grego, que é a palavra Kaiser, no alemão, por exemplo. Kaiser em alemão, Kyrios em grego, César em latim. Portanto, quando os romanos diziam o Adriano, o Nero, o Domiciano, o seja lá qual for, é o César. César não é o sobrenome do imperador. César é o título do imperador. Porque César em latim significa senhor. Aquele que manda,
aquele que tem o poder na mão, aquele que bate o anel lá e já era, está decidido. Então, os cristãos diziam, Jesus é o Senhor. Ou seja, Jesus ro Christos, ou Kyrios. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ou ele é o Senhor. Aí o romano olhava e falava, não, o Senhor é o imperador. Ele é quem manda aqui nesse negócio. E o cristão dizia, não, Senhor. Quem manda é Jesus. Jesus é Senhor. E aí, meu amigo, o pau quebrava. E eles eram presos, e eles, se não negassem essa afirmação, eram mortos. Os gregos também perseguiam os cristãos pela sua filosofia. E você sabe que a igreja começou em Jerusalém, e dela se alastrou para a Judéia, Samaria, chegando aos confins da terra. Confins da terra quer dizer Grécia e Roma. Então os gregos começaram a se converter. Sim, aos montes. E a partir das viagens missionárias de Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo e companhia limitada, os gentios gregos, muitos aos montes se convertiam, mas tinham dificuldade de abandonar suas filosofias. Você sabe que a Grécia é o berço da filosofia. Então, eles ficavam muito agarrados com pelo menos 3 filosofias que eram muito prejudiciais à igreja primitiva, que são chamadas de gnosticismo, docetismo e serintismo. Para combater essas 3 filosofias e, consequentemente, heresias, o apóstolo João escreveu suas 3 cartas. Na primeira ele combate o gnosticismo, na segunda ele combate o docetismo, na terceira ele combate o serintismo. Portanto, os gregos perseguiam a igreja porque a doutrina cristã bate de frente com a filosofia grega. O gnosticismo dizia, o corpo é mau, a matéria é má, o espírito é bom. Você olha isso e pensa, é verdade, num primeiro momento, num olhar superficial e desavisado, é verdade. Mas se você levar essa verdade à última consequência, você não pode mais dizer que Jesus encarnou. Porque se ele encarnou e a matéria é má, ele pecou. Então os gnósticos, repare bem que não é agnóstico, agnosticismo é aquela... é um primo do ateísmo. O ateísmo afirma que Deus não existe, não tem Deus, ateísmo. O agnosticismo diz assim, pode até ter Deus, mas eu sou incapaz de conhecê-lo, porque gnose, que é a raiz da palavra, significa conhecimento em grego. Então não tem como conhecer Deus. Pode até existir, não estou preocupado não, mas conhecer ele não tem como, ele é transcendente, não se relaciona comigo. Pode até ter criado tudo, mas ele deu corda e soltou lá. E aí, os gnósticos, que é essa seita, essa filosofia, esse tipo de pensamento que era muito forte na igreja de Colossos, por exemplo, afirmava que Jesus, então, era só uma força, uma energia, um espírito bom. Isso te soa familiar? Deus é uma energia, Deus é uma coisa boa, um espírito, uma sensação, um arrepio, uma força sobrenatural. Isso é gnosticismo. Depois o docetismo, que dokeu, no grego é parecer, parece, lembra do Denorex? Quem lembra da propaganda do Denorex? Vocês estão ficando velhos, hein? Denorex, era um negócio que passava no cabelo, não era isso? Para matar piolho, sei lá, para resolver umas doenças da cabeça lá, e aí a propaganda era Denorex, parece remédio, mas não é, né? Aí o slogan era Denorex, parece, mas não é. Então, o docetismo cria num Jesus Denorex. Porque diziam os docetas, Jesus parece Deus. Porque ele anda sobre as águas, porque ele multiplica pães e peixes, porque ele ressuscita pessoas, porque ele faz um monte de coisa. Ele parece Deus, ele tem poderes iguais aos deuses do Olimpo, da Grécia. Só que Deus mesmo, ele não é. E é uma heresia. Por isso que o apóstolo João vai afirmar que Jesus é Deus o tempo inteiro no seu evangelho, nas suas cartas e no Apocalipse. Então, o gnosticismo, o docetismo e o serintismo. Um cara romano chamado Serinto. Cara doidão.
para não falar outra coisa. Ele se converteu. Só que ele acreditava assim: eu me converti, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Eu só posso ter fé com o meu espírito, porque meu corpo não tem fé. O meu espírito é que deposita a fé em Jesus. Então, espiritualmente, eu estou salvo. Ou seja, com a minha carne, agora com o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser. Aí esse cara ensinava, e ele era muito eloquente, e tinha uma influência muito grande, e ele ensinava que o crente pode viver do jeito que quiser. Você crê em Jesus? Creio. Então você está salvo. Tá, e agora o que eu faço? Vida que segue. Não precisa de renúncia, de santificação, de buscar, de aprender, de congregar, de exercer dons, ministérios, de trabalhar. Não, precisa nada. Você pode continuar vivendo do jeito que você está. Inclusive, quero te convidar, porque esse final de semana vai ter uma festa muito legal. E só vai crente. Uns crentes aí, amigos meus, a pessoa chegava na festa, sabe o que era? Um grande bacanal. Aquelas termas, aquelas piscinas de água quente, e o povo tudo pelado, e homem, mulher, e tudo misturado, e vai para lá, e vem para cá, e olha que doideira. Serentismo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque só muda a tecnologia. Mas as heresias, as mentiras e esses engodos diabólicos, sorrateiros, continuam, século após século, permeando a igreja e tentando desviar os cristãos do seu propósito essencial, que é glorificar e centralizar Cristo na igreja. Cristo é o centro, Cristo é a base, Cristo é a cabeça, Cristo é, como disse Paulo aos Colossenses, tudo em todos. Qualquer coisa diferente disso, meus irmãos, é heresia. Então, os hebreus, ou todos os cristãos primitivos, eram perseguidos pelos romanos por causa da política do imperador, pelos gregos por causa das filosofias, mas também eram perseguidos pelos judeus. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que toda vez que Paulo entrava numa sinagoga e falava de Jesus, ele saía correndo debaixo de pedrada. Inclusive, a uma das igrejas do Apocalipse, Jesus diz que lá naquela cidade tinha uma sinagoga, e sinagoga é lugar de judeu estudar a Bíblia, e Jesus chama aquela sinagoga de Satanás. Ai, pastor, pesado. Resolve com Jesus, meu amigo. Ele mandou o João escrever, eu só estou lendo o que está escrito lá. Portanto, os judeus, estou falando dos tempos bíblicos, irmãos, é fato, perseguiam muito os cristãos, porque consideravam os cristãos uma seita, uma heresia, uma mentira, e consideravam o Cristo, Jesus, um falso Messias. Só que 2000 anos se passaram. E se você leu o livro de Atos, você certamente passou pelo capítulo 5, e você certamente leu ali um dos conselhos, que na minha opinião, é um dos conselhos mais sábios que alguém já deu na Bíblia. O nome desse homem, esse homem era um rabino, o nome dele era Gamaliel. Ele foi professor do Paulo, de tantos outros grandes em Israel. E certa vez Pedro e João foram presos, levados ao Sinédrio. Sinédrio é aquela banca em Israel que tinham 71 homens. 35 de um lado, 35 do outro, para formar 70, porque 7 é um número especial para o judeu, 0, né? Então é perfeição total. 7 e 0. E aí, 35 de um lado, 35 do outro, todos os grupos ali representados, essênios, saduceus, fariseus, escribas, doutores da lei, rabinos como Gamaliel, 35 de um lado, 35 do outro, o sumo sacerdote era o presidente do Sanhedrin,
o sinédrio, o conjunto dos sábios de Israel, e eles é que decidiam todas as coisas. E tudo quanto era questão era trazido para eles resolverem. E Gamaliel um dia está lá no sinédrio, chegou para trabalhar, né? Sou parte do sinédrio, eu tenho que ir lá para julgar as causas, porque não tinha fórum, advogados, a justiça não era feita como é feito hoje. E aí o Gamaliel está lá, de repente entra 2 homens, amarrados, presos, apanhando, já tinham levado pedrada, já tinham apanhado, e são jogados lá, e qual foi o crime que eles cometeram? Eles ainda estão pregando sobre aquele Jesus, dizendo ser ele o Cristo. Isso é mentira. Nós temos que matá-lo, do mesmo jeito que a gente matou aquele Jesus, e matou aquele Estevão, e vamos matar esses 2 aqui também. E aí eles discutem, vão matar, não vão matar, vai prender, não vai prender, é criminoso, não é criminoso. Pedro e João tinham curado um rapaz na porta do templo. Você se lembra, no capítulo 3, o cara estava lá, e ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, estendendo a mão, puxou, o cara ficou bom, louvou a Deus, aquilo deu um rebuliço danado, e consequentemente resultou na prisão de Pedro e João, em toda essa dificuldade. Aí o Gamaliel se levanta no sinédrio e diz assim, só um minuto, tira os 2, tira eles. Tiraram Pedro e João. Gamaliel virou para o sinédrio e disse, irmãos, muito cuidado. Cuidado por quê, Gamaliel? São cristãos dessa seita, e nós temos que extirpar essa seita. Matar em nome de Deus. E quantos não são feridos em nome de Deus? E aí o Gamaliel vira para o sinédrio e diz, eu acho melhor deixar esses homens ir embora. Mas por que, Gamaliel? Eles são criminosos, são cristãos, já está provado. Veja bem, há um tempo atrás surgiu um tal de Teudas, e o pessoal achava que ele era o Cristo. E ele arrebanhou alguns seguidores, vocês se lembram? E o sinédrio? Sim, a gente se lembra. Cadê o Teudas? Não sei, menino, cadê aquele Teudas? Não sei, cadê? Aí o Gamaliel diz, está vendo? Sumiu. Está lá em Atos, depois você lê. Depois também apareceu um tal de Judas. Se lembra de um tal de Judas? Lembro, arrebanhou um grupo, se dizia o Messias, e fez um rebuliço danado. Cadê o Judas? Aí o povo olhou um para o outro, é mesmo. Cadê o Judas? Então, meus irmãos, se esse Jesus não é o verdadeiro Messias, vai acontecer com ele igual aconteceu com Teudas, igual aconteceu com Judas, porque aquilo que não é de Deus desaparece com o tempo. Mas aí vem o conselho de Gamaliel. Lindo, lindo, sou apaixonado com esse texto. É melhor dar de mão, o Almeida traduziu assim, dar de mão a esses homens, ou seja, deixarem eles ir embora. Porque se o que eles estão fazendo, falando e vivendo não é de Deus, vai desaparecer. Mas se é de Deus, disse o Gamaliel, ninguém pode lutar contra Deus. 2000 anos se passaram. E nós estamos aqui, crendo nesse Cristo, pregando esse Cristo, vivendo pela fé nesse Jesus, que é Senhor e é o Cristo, Criador dos céus e da terra, o Senhor, nosso Deus, Ele é o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado, está acima de tudo e de todos. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus, irmãos. Eu acabei de resumir Hebreus para vocês. Porque o escritor de Hebreus vai dizer exatamente isso. No primeiro capítulo, olha, nós ouvimos Deus falar muitas vezes, por meio dos profetas, por meio das escrituras, mas nos últimos tempos, Ele tem falado por meio do seu Filho. E aí ele começa os seus tópicos, porque na verdade Hebreus é um sermão, é uma homilia, não é propriamente um texto epistolar. Tanto que não tem autoria, não tem destinatário, não tem saudação e conclusão, despedida, não tem as características clássicas de um texto epistolar. Mas foi mandado como carta, mas é um sermão. E o sermão diz assim, Cristo é superior. Superior à lei,
superior aos profetas, superior aos anjos, superior aos sacerdotes, superior aos rituais, superior às festas, superior àquele sacerdote que nem é da ordem do Arão, o Melquisedeque, superior aos grandes heróis da fé judaica. Ele é superior a Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles heróis da fé que está no capítulo 11. Cristo é superior a todos eles. Cristo é superior aos mandamentos. Cristo é superior ao sacrifício, ao ritual, de maneira que agora a gente não precisa mais de bicho, nem de sacerdote, nem de tabernáculo, nem de templo, nem de nada. É só a fé em Cristo que nos justifica, nos dá ousadia para entrar na presença de Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade. Portanto, se apeguem a Cristo e não precisarão de mais nada. Isso é Hebreus. Mas no meio do caminho, tinha uma pedra. Uma pedra boa, que é o próprio Cristo. A pedra angular, a pedra de esquina. E você vai lendo esse sermão delicioso que é Hebreus, e Cristo é superior, e Cristo está acima. E de repente o capítulo 5 começa, e vai falar do Melquisedeque, e vai falar do sacerdócio, que os sacerdotes, quando iam entrar lá no tabernáculo ou no templo, para apresentar um sacrifício por alguém, antes eles apresentavam um sacrifício por si mesmos, porque eles eram pecadores, e depois apresentava o sacrifício pela pessoa que pediu lá fora. E aí o escritor diz, mas Cristo, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, Melquisadoque, o rei da justiça, o rei justo. E diz o livro do Gênesis, no encontro com Abraão, que Melquisedeque é o rei de Salém, em hebraico o rei de Shalem, que muitos pronunciam Shalom, mas seria mais ou menos assim, A-I-M, Shalaim, Shalaim, é mais ou menos assim que seria transliterado, porque a ideia é de um conceito que é plural, é paz, é justiça e é segurança, tudo no mesmo conceito. Então, o Salém, que é o Shalem, Yerushalem, o lugar da paz, mas não só da paz, da justiça e da segurança. O Melquisedeque é rei nesse lugar, e o Melquisedeque é Melquisadoque, o rei da justiça que reina num lugar chamado paz, segurança e tranquilidade. Aí o escritor de Hebreus diz assim, Cristo, Jesus, é sacerdote, mas ele não é sacerdote da linhagem do Arão, ele não é sacerdote da linhagem do Levi, embora sua mãe Maria fosse da tribo de Levi. Jesus é sacerdote desde os tempos eternos, irmãos. Jesus é da ordem de Melquisedeque. O que ele está dizendo? Como diz em outro texto, não tem princípio de dias, não tem fim de existência. Ele não tem uma linhagem humana, a linhagem dele é divina, porque antes de haver luz, houve cruz. Antes de criar todas as coisas, o Cordeiro já tinha sido imolado, porque Deus é onisciente, presciente, sabe tudo, sabe antes, não precisa de um plano B, fez um plano redentor da humanidade, e neste plano contava com o sacrifício do Cordeiro, para que nós tivéssemos o perdão nele. Suprassumo da cristologia. Segura que chega a entalar. E aí, quando ele diz tudo isso, ele vem e diz assim, mas tem gente que não consegue digerir isso. É como se o escritor desse uma pausa no sermão que é escrito e dissesse assim, eita, pera, eu acho que eu estou indo profundo demais. Ei, acho que eu botei um bife de picanha na mesa. Mas lá naquela comunidade de judeus convertidos, nem todo mundo está em condição de comer picanha. Aí ele vai e bota esse versículo aqui no meio, essas duas frases, que diz assim, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque ainda é criança, mas o alimento sólido, a picanha, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está
até aqui, torcendo o Cristo e tirando o suco mais denso e mais nutritivo da pessoa, da obra, do ministério, da vida e do sacrifício de Cristo, e agora ele entra no sacerdócio de Cristo, que é eterno. E aí ele dá uma pausa e diz assim: eita, mas nem todo mundo está preparado para isso. Tem gente que ainda é criança, espiritualmente falando. Tem gente que não tem carcaça para viver com essa verdade. Por isso que precisa de rituais, por isso que precisa de sacerdotes, por isso que precisa pegar o bichinho e ir lá no templo. Ô sacerdote, você mata para mim? O sacerdote vai lá, ele vê o sangue voando. Ai, estou perdoado por Deus. Porque ele não tem maturidade de simplesmente olhar para Cristo e crer, pela fé dizer: eu estou perdoado. Mas qual sacrifício que te perdoou? Aquele que foi feito na cruz. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como que você se sente perdoado se nenhum sangue foi derramado aqui? Não foi derramado aqui, mas a minha fé não está aqui. A minha fé está no que foi feito na cruz do Calvário. E lá tem um sangue derramado. E aquele sangue é precioso. E aquele sangue é santo. E aquele sangue é justo, aquele sangue é de um cordeiro macho, de 1 ano, um tempo completo, adulto, que se entregou por sua livre e espontânea vontade, como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, aquele que se esvaziou para caber dentro de um ser humano, aquele que se tornou um vácuo, passou pelo processo de quenoses, para caber num bebê e crescer em santidade, para ser sacrificado, porque esse sacrifício seria aceito pelo Pai. E o Pai, por este sacrifício, nos perdoa, pela sua graça, mediante a nossa fé. Aleluia, amém. Tem alguém aqui essa noite que acredita nisso tudo que eu falei aqui e quer receber a salvação pela fé nisso que eu acabei de falar? Talvez isso seja uma picanha para você e você estava mesmo, era preparado para uma mamadeira de leite, mas eu não tenho mamadeira hoje é picanha mesmo. Então quem quer pelo menos dar uma e já se alimentar com uma picanha? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Amém, amém. Qualquer outro evangelho que for pregado neste púlpito é anátema, porque o evangelho que precisa ser pregado aqui é o evangelho de Cristo, o Cristo supremo, o Cristo superior, o Cristo que é tudo em todos, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para que nós estivéssemos aqui sãos e salvos. Aleluia. Deus te abençoe.